Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar agora de dimensionamento dos cabos e depois dos disjuntores, tá? Nós temos dois parâmetros para fazer o dimensionamento. Nós temos por capacidade de corrente do cabo, nós temos o método de dimensionamento por capacidade de corrente do cabo, porque cada cabo tem uma capacidade de conduzir um determinado valor de corrente. E nós temos por queda de tensão. Sobre queda de tensão, gente, a 5410 ela fala que em nenhum circuito eu posso ter queda de tensão superior a 4% da tensão nominal do circuito. A gente sabe que quanto maior o comprimento do cabo, maior é a resistência dele. E quanto maior a resistência desse cabo, maior é a minha perda, né, minha dissipação de potência nesse cabo e a minha queda de tensão no cabo. Ou seja, eu só vou me preocupar com queda de tensão em circuitos onde o meu equipamento, o meu circuito é muito longo, o meu equipamento está muito longe do meu ponto de fornecimento de energia elétrica. Vamos imaginar, imagina eu tenho uma roça e eu tenho uma bomba d'água na minha roça lá e a bomba está muito longe lá do meu quadro de medição. Então, sei lá, 100 metros, 200 metros. Provavelmente eu vou ter que fazer, provavelmente não, sem dúvida nenhuma eu vou ter que fazer o dimensionamento do cabo que alimenta essa bomba por queda de tensão. Só que isso não é muito comum de se acontecer em residências. Então, aqui a gente vai fazer o dimensionamento por capacidade de corrente. Só que nós vamos colocar na nossa tabela de Excel que a gente vai fazer, está fazendo, né? A gente vai colocar lá o cálculo de queda de tensão por circuito para garantir, só para a gente verificar se não está acima de 4%, que é o valor máximo permitido por norma. Certo? Sobre capacidade de corrente, gente, cada cabo tem uma capacidade de conduzir corrente. Quando os cabos eles estão conduzindo corrente, como eles têm resistência interna, eles dissipam potência e, consequentemente, se aquecem. Então, os cabos, quando está passando corrente elétrica neles, eles ficam aquecidos, tá? E é justamente a temperatura que limita a capacidade de corrente desse cabo. Vou tentar mostrar alguns exemplos para vocês. Se eu pegar um condutor, ele aqui, ó, ele está numa bandeja perfurada. Isso aqui é um cabo multipolar e ele está numa bandeja. Isso aqui é um ambiente aberto, ó. Já que eu estou mostrando a vocês, isso aqui é um ambiente aberto. Se é um ambiente aberto, consequentemente, o meu cabo ele tem uma capacidade de se refrigerar maior. Ou seja, se eu trabalhar com cabo nessa condição, passando a mesma quantidade de corrente nele, a temperatura dele vai elevar menos do que se ele estiver num ambiente fechado, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para dimensionar, verificar a capacidade de corrente do cabo, é olhar qual que é o método de instalação que eu estou utilizando. Então, na 5410 eu tenho uma tabela, que é a tabela 33, ela tem vários métodos de instalação diferente. E esses métodos, eles vão mudar, na próxima tabela que eu vou mostrar para vocês, eles vão definir a capacidade de corrente dos meus cabos, tá? Então eu tenho que vir aqui na norma e tal, olhar como é que os meus cabos estão instalados, se eles vão ser colocados em eletrocalhas, em perfilados, em bandeja, enfim, eletroduto externo, eletroduto interno. Então tem vários métodos diferentes, tá certo? A gente, em residência, a gente vai trabalhar com eletroduto embutido, na maioria das vezes, né? Grande maioria das vezes. Então, olha só, eu tenho aqui o método A1, método de referência, que a gente vai utilizar ele depois lá na tabela de condução. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto
de seção circular, ou seja, eletroduto circular, né? Em parede termicamente isolante. Olha só, então eletroduto no meio de uma parede. Só que não é esse método que a gente vai trabalhar em residência, porque isso aqui é uma parede isolante. A gente vai usar parede de alvenaria. Então vamos ver aqui. Condutores isolados em cabo unipolares, eletroduto aparente. Ó, eletroduto aparente seria o caso da escola, né? Lá na escola a gente utiliza eletroduto aparente, só que não é esse que a gente vai utilizar. Ó, o eletroduto aparente ele é o método B1. Vamos procurar aqui condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então é isso aqui que a gente vai utilizar, porque a parede da casa da gente é feita de alvenaria, feita de tijolos. Então a gente vai utilizar esse método de referência aqui, é o método de referência B1, tá certo? Então, o método de referência que a gente vai utilizar para verificar a capacidade de corrente será o método de referência B1, então. Aqui tem outros métodos para baixo, coloquei um pedaço da tabela, nem está toda a tabela. Então, a gente agora vai na tabela 36 da 5410. Lá na tabela 36, eu tenho os métodos de referência aqui, ó, A1, A2, B1, B2, C e D. Lembrando que os métodos de referência são a forma como eles estão sendo instalados, tá? Está voltado para a estrutura de instalação. Então, a gente vai utilizar o método de referência B1. E aqui, ó, eu tenho a opção de número de condutores carregados. Em residências também, nós vamos trabalhar ou com circuito monofásico, que é fase neutro, seriam 2 condutores carregados. Ou a gente vai trabalhar com circuito bifásico, que é fase-fase, que também são 2 condutores carregados. Então, a gente vai considerar o método de referência B1, número total de condutores carregados igual a 2. Se fosse circuito trifásico, a gente deveria considerar o método de referência igual a 3, mas não é o nosso caso. Então, a gente vai considerar aqui, então, apenas essa coluna. B1, número de condutores carregados, 2. Então, vamos lá, olha. Um cabo de seção nominal de 0,5 milímetro quadrado, ele tem a capacidade de corrente de 9 amperes. Temperatura no condutor. Essa temperatura do condutor é de, no máximo, 70 graus Celsius. Então, a gente vai considerar essa temperatura no condutor também de, no máximo, 70 graus Celsius. Então, olha, por quê? Porque se eu estiver trabalhando com temperaturas maiores, se eu admitir temperaturas maiores, a capacidade de corrente vai ser maior, porque se eu posso aquecer mais o cabo, eu posso passar uma corrente maior nele. Só que a gente vai pegar o padrão de 70 graus Celsius, que é essa tabela 36. Tá aqui, ó, gente, tabela 36. Capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. Os outros, que é o E, o F, tem outra tabela para eles. São mais específicos, né? Então, vamos lá. 0,5 milímetro, 9 amperes, 0,75, 11 amperes, 1 milímetro, 14 amperes. Os mais comuns aqui, ó, cabo de 2,5. Cabo 2,5 e 4 milímetros são os mais comuns, que a gente vê no dia a dia aí, né? Cabo de 2,5, com 2 condutores carregados, tem a capacidade de 24 amperes. O cabo de 4 milímetros com 2 condutores carregados tem a capacidade de corrente de 32 amperes. Tá certo? Então, aqui a gente tem a capacidade de corrente dos nossos cabos para poder fazer o dimensionamento. Isso aqui, gente, é considerando eu tenho um circuito lá com 2 cabos passando sozinho dentro de um eletroduto. O fabricante ele vai e me garante o seguinte: olha, Ismael, se você comprar esse cabo de 0,5 milímetro quadrado aqui e passar por ele 9 amperes, eu te garanto que a temperatura não chega a 70 graus Celsius se você tiver com a sua instalação dentro de um eletroduto fechado de alvenaria, tá?
nessa temperatura ambiente aqui, ó. A temperatura ambiente está a 30 graus Celsius e o solo está a 20 graus Celsius. Então, isso aqui são as garantias de que eu posso utilizar essas capacidades de corrente sem o meu condutor aquecer demais. Se eu tiver apenas 2 condutores dentro do eletroduto. Agora, se eu tiver muitos condutores dentro do eletroduto, gente, se eu tiver vários circuitos carregados ao mesmo tempo, os cabos vão se aquecendo lá e eu tendo a aquecer mais os meus cabos. Eles tendem a aquecer mais porque eu tenho mais cabos lá. Então, a minha fonte de calor é maior e a minha troca de calor com o ambiente para esses cabos se resfriarem é menor. Então, quanto mais cabos eu tiver, quanto mais circuitos eu tiver dentro de um mesmo eletroduto ali, a tendência da minha temperatura é subir, então eu não posso trabalhar com esses valores cheios, não. Como é que funciona isso? Só para recapitular, o cabo de meio milímetro ele só aguenta 9 amperes se eu tiver 2 cabos sozinhos. Agora, se eu tiver mais de um circuito, tiver 4 cabos, 6 cabos, 8 cabos, essa capacidade de corrente tem que ser diminuída. E como é que eu faço essa diminuição? Eu tenho que utilizar a tabela 42, que é a aplicação de fator de agrupamento. Como é que funciona isso? Se eu tiver um circuito só, meu fator de agrupamento ele é igual a 1. Ou seja, eu posso utilizar toda aquela capacidade de corrente, se eu tiver apenas um circuito lá de 2 cabos. Se eu tiver 2 circuitos juntos no mesmo eletroduto, o meu fator de agrupamento é igual a 0,8. Isso quer dizer que eu só posso utilizar 80% daquela capacidade de corrente que está lá naquela tabela. Se eu tiver 3 circuitos, eu só posso usar 70% daquela capacidade. 4 circuitos, 65%. Notem que a nossa referência 1 de fator de agrupamento aqui é essa 1, que é dos métodos A a F, tá certo? Para o método C, eu tenho outra relação aqui, e para o método E e F, eu tenho outra relação. Então, a gente vai usar essa primeira linha aqui, que é dos métodos A a F, porque o nosso é o B1. Beleza? Então é isso, olha só, se eu tiver mais de 20 circuitos passando no mesmo duto ali, que é o nosso caso, eu só vou utilizar 38% daquela capacidade de corrente máxima. Vamos supor que o condutor conseguia aguentar 100 amperes. Agora ele vai aguentar só 38 se tiver com muitos circuitos, mais de 20 circuitos lá juntos. Então, espero que tenha ficado claro essa parte do fator de agrupamento, tá? Porque quando eu tenho muitos condutores juntos, eu tendo a aquecer mais o meu cabeamento. Então, eu tenho que diminuir a capacidade de condução de corrente lá. Por quê? Porque se está aquecendo mais facilmente, eu vou ter que trabalhar com uma corrente menor para poder manter aquela minha temperatura máxima ali de 70 graus Celsius. Tá certo? Então, eu só quis explicar como é que é feito esse dimensionamento baseado na 5410 e agora no próximo vídeo a gente vai transformar isso em tabela do Excel.